Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou continuar a comentar com vocês prova da banca Fundatec, pensando em você que vai prestar o concurso para o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, nesses comentários, eu vou procurar apontar os principais tópicos de língua portuguesa que são cobrados por essa banca, bem como a melhor maneira de se abordarem essas questões, de maneira a levar você a marcar a resposta correta no gabarito, ok? Então vamos partir para a leitura do texto e a resolução das questões. Me acompanhem, olho na telinha, pessoal. Então nós temos aí o texto Liberdades Individuais, ok? Ele vai servir de base para as questões de 1 a 10. Dá uma lida nele e passar para a resolução das questões, ok? Então nós temos aí assim. Naturalmente, quando avaliamos acontecimentos no Brasil ou no mundo, somos influenciados por nossa bagagem intelectual e cultural. Fatos de crenças é atividade bastante difícil e, infelizmente, pouco aplicada. Não são raras vezes em que corremos para opinar sobre fatos sem conhecer as verdadeiras origens. E o que é pior, aplicamos pesos e medidas distintos de acordo com os interesses pessoais. E, se avaliarmos o plano de fundo de tudo isso, encontramos, frequentemente, razões políticas e partidárias que tornam as pessoas cegas, parciais e ilógicas. Seria tão mais fácil se todos entendessem a importância das liberdades individuais e considerassem esse valor fundamental para a vida em sociedade. Pensemos, há um tempo atrás, inúmeras pessoas condenaram a ação dos caminhoneiros em greve ao bloquearem as vias, alegando ser um desrespeito à sociedade e ao direito de ir e vir. Por outro lado, muitos destes não consideraram os episódios de invasão, propriedade privada e a destruição de anos de pesquisa em eventos anteriores como um desrespeito às pessoas. Indistintamente, nos dois casos, os direitos individuais foram por atos de terceiros e deveriam ser evitados. Manter a mínima lógica é fundamental. Defender os direitos individuais de todos e não de alguns. No Brasil, incrivelmente, somos tão preocupados com o mundo e desinteressados conosco. Nossos direitos aqui foram suprimidos. Fomos furtados como cidadãos. Assistimos atônitos, violência cotidiana, falta de educação e queda de barragens. E o país parece anestesiado. Obviamente que não podem ser toleradas atitudes de barbárie, mas também não podemos aceitar que o nosso país seja vítima de desastres sem precedentes e não consigamos, minimamente, manifestar nossa indignação. Hoje, o mundo está em choque, em guerra. É preciso lamentar profundamente os fatos e buscar, com urgência, as soluções inteligentes e aplicáveis. Mas e o Brasil? Desde quando vivemos em uma nação em guerra civil e até quando viveremos? Desde quando se discute sobre nossos modelos? Até quando conviveremos com baixíssimos índices econômicos, por conseguinte, crescimento? Quantos indivíduos de uma nação perdem a noção dos seus direitos individuais? É a proximidade do fim. Temos de reverter essa lógica e utilizar a mesma força que se tem para a indignação externa, para mudar a vida de nossas casas, ou seja, no nosso país. Então, lido o texto, pessoal, podemos passar aí para a questão de número 1, que diz o seguinte: analise as afirmações que se seguem sobre o uso da crase em determinadas situações textuais. Então, na linha 3, é afirmado: as preencheria corretamente a lacuna, visto que se trata de uma locução verbal cujo núcleo é feminino. Então, vamos lá na lacuna 3, pessoal. É justamente essa lacuna aqui, não vamos confundir com a lacuna de cima, que é a lacuna da linha 2. Aqui eu tenho o seguinte: não são raras as vezes. Esse às vezes aqui só seria uma locução adverbial caso fosse sinônima de vez em quando. Mas reparem que nessa situação, o às vezes é o sujeito desse verbo ser aqui. Por que não são raras? Às vezes. E se tem a função do sujeito, não vai poder ser preposicionado, já que o sujeito é uma função sintática que nunca é preposicionada. Se não é preposicionado, não pode haver crase, ok? Então, nesse caso aqui, a afirmação 1 é errada.
ainda que às vezes seja de fato feminino, não se trata de uma locução adverbial. E nesse caso, não precisa, é proibido até, né, a colocação do acento indicativo de crase. Essa afirmativa, então, aqui está errada. Já na afirmativa 2, o A com acento grave preencheria adequadamente a lacuna da linha 12, visto estarem presentes as condições para o uso da crase. Se formos lá na linha 12, justamente nessa lacuna aqui, nós vamos ter o seguinte: não considerar os episódios de invasão à propriedade privada. Ora, o nome invasão rege a preposição a. É invasão de ou invasão a. E propriedade, palavra feminina, vai exigir o artigo a. Ou seja, contração da preposição a com o artigo a gera a crase. Então, estão presentes as condições para o uso da crase. Essa alternativa aqui, ela é correta. E na afirmativa 3, nós temos as 3 lacunas da linha 18 ficariam corretamente preenchidas pelo artigo feminino, considerando-se a regência do verbo assistir. Então, se a gente for aqui na linha 18, nós temos assistir atônitos à violência cotidiana, à falta de educação e à queda de barragens. Ora, aqui então, nós vamos ter o artigo feminino. Vamos ter o artigo feminino porque as palavras em seguida, as palavras que seguem, são femininas, ok? Mas esse artigo feminino não vai aparecer sozinho, ou seja, não vai ter aqui somente o artigo. Como o verbo assistir rege a preposição a, ou seja, quem assiste a alguma coisa, esse a preposição vai se combinar com o a artigo nos 3 casos. Então, vai aparecer o a com acento indicativo de crase nas 3 situações. Então, gente, essa terceira afirmativa aqui, ela contém uma pegadinha. Se você for analisar somente pelo fato de possuir artigo feminino, sim, ok, estaria correta. Acontece que, se eu levar em conta a regência do verbo assistir, vai aparecer também a preposição a, que vai se combinar com o artigo. Ok? Então, só colocar o artigo feminino não vai preencher corretamente as lacunas, portanto, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Ok? Então, nós temos como resposta somente a afirmativa 2, logo a resposta é a alternativa letra B. A banca Fundatec tem sempre colocado essas questões sobre preenchimento de lacunas. Várias questões que nós comentamos aqui para vocês, apareceu esse tipo de questão. Então, o que é mais cobrado nessas questões de preenchimento de lacuna? Crase, como nós vimos agora na questão 1, regência, e aí vai ser a colocação de preposições, ok? Das preposições adequadas. Flexão verbal, e aí nesse caso vai ter que preencher com a flexão verbal adequada. Ortografia, como vai ser o caso aqui da questão 2, que nós já vamos ver em seguida, e também concordância nominal e verbal. Ok? Então, atentem para esses 5 pontos, pessoal. Ortografia, regência, concordância, crase e flexão verbal. Ok? Porque elas vão ser bastante cobradas nessas questões de preenchimento de lacunas, que, eu repito, tem sido bastante frequente na prova aí da banca Fundatec. Ok? Então, vamos passar para a questão de número 2, que diz o seguinte: assinale as alternativas cujas palavras completam corretamente e, respectivamente, as lacunas das linhas 2, 4, 2, 14 e 25. Pessoal, nem precisamos voltar lá, porque aqui é só uma questão de vermos a ortografia correta. Dissociar tem a mesma base de associar, e por isso vai ter 2 S's e depois o C. Ceifados é do verbo ceifar e grafa-se com C. E defasados vem do verbo defasar, que grava-se com S. Ok? Então, aí a resposta, questão 2, letra C. Ok, pessoal? Então, fica aí registrado. Tá? Já na questão 3, vamos botar aqui na tela, nós temos o seguinte: assinale V se verdadeiras ou F se falsas para as afirmações abaixo sobre o seguinte fragmento do texto. Nossos direitos aqui foram suprimidos.
Diz a primeira afirmativa: seria mantida a correção gramatical e o sentido original do período, caso fosse reescrita da seguinte forma: houve supressão de direitos aqui. Essa forma supressão, ela está grafada incorretamente, ok? Vamos sublinhar melhor aqui para vocês. Está incorretamente grafada. Por quê? Porque ela vem do verbo suprimir, que termina com MIR ao final. Verbos que terminam em MIR, como imprimir ou comprimir, quando tiverem a sua forma nominalizada, vão ser grafados com S. Então, imprimir, impressão, comprimir, compressão, suprimir, supressão. Você vai ter 2 S's nos 3 casos aqui: comprimir, compressão, imprimir, impressão e suprimir, supressão. Essa forma, então, está errada, pessoal. Na segunda afirmativa, temos: no fragmento acima, identifica-se voz passiva. Afirmativa verdadeira. Por quê? Olha aqui a locução verbal passiva, formada pelo verbo ser e pelo particípio do verbo principal. Ok? Sempre que eu tiver a sequência verbo ser em qualquer tempo e modo, seguido de um particípio, eu tenho uma locução verbal passiva que indica a presença de voz passiva. Logo aqui, afirmativa verdadeira. Na terceira afirmativa, temos: o vocábulo aqui não pode ser retirado do período sob pena de promover uma alteração significativa no resultado. Ora, pessoal, aqui tem uma pegadinha bem sutil, a qual vale a pena prestar atenção, ok? O que nós temos aqui? O vocábulo aqui, ele é um advérbio e, como tal, exerce a função de adjunto adverbial. Vocês já devem ter lido em algum ponto que os adjuntos adverbiais podem ser suprimidos da oração, visto tratarem-se de um termo acessório. Só que essa afirmativa ela nem sempre é verdadeira, pessoal. É preciso levar em conta o contexto, né, e a intenção comunicativa do formulador da sentença. Repare que o texto fala de uma situação no Brasil, e é muito importante que isso fique claro. Logo, se você tira o vocábulo aqui, você vai deixar o local onde os direitos foram suprimidos indeterminado. E isso faz uma diferença danada na interpretação do texto. Ok? Então, embora a retirada do aqui deixe a frase gramaticalmente correta, vai ocorrer sim uma alteração significativa no enunciado. Logo, verdadeira aqui essa afirmativa. E, por fim, a presença do leitor no fragmento está amparada no pronome pessoal utilizado no fragmento. Na verdade, galera, não temos pronome pessoal. O que nós temos aqui é um pronome possessivo. E o pronome possessivo tem uma pessoa, né? Aqui, no caso, o nosso é um pronome possessivo, né? De primeira pessoa do plural. Então, se é primeira pessoa do plural, ela inclui autor e leitor, e, nesse caso, a presença do leitor fica presente nesse fragmento, ok? Então, a afirmativa aqui, ela é verdadeira, logo, a alternativa correta é a letra E. Essa questão, principalmente nessa afirmativa aqui, ela é um tantinho problemática, ok, pessoal? Visto que o nossos não é um pronome pessoal, ok? Então, e fica bem passível de questionamento, ok? O gabarito aqui para a letra F, okay? Para a letra E, perdão, ok? Então, é por falta de outras opções que nós temos que marcar aqui, certo? Mas essa última afirmativa é bastante problemática, ok? E esse problema, mais um problema, vai acontecer aqui na questão de número 4, pessoal. Essa questão, embora o gabarito não aponte a anulação, ela tem um problema que, na minha opinião, justificaria a sua anulação, ok? Então, vamos lá ver o que aconteceu. O enunciado diz: avalie os seguintes fragmentos de texto e assinale a alternativa correta. A afirmativa 1 diz o seguinte: defender os direitos individuais de todos e não de alguns. E a afirmativa 2, o trecho 2, diz: hoje o mundo está em choque, em guerra. Então, a afirmativa A diz o seguinte: apenas em um, verifica-se a ocorrência de pronomes indefinidos. Eu tenho um pronome indefinido aqui e tenho um pronome indefinido aqui. Okay? A afirmativa A, portanto, correta.
Resposta da questão letra A, e é o que acusa o gabarito. Porém, a análise das demais questões mostra que a questão é problemática. Repare, no item 2 eu tenho, em 2, há 2 adjuntos adverbiais. Ora, eu só tenho aqui um adjunto, que é o hoje, ok? Então, essa afirmação ela é incorreta, certo? Em choque e em guerra, não podem ser considerados predicativos, visto que esse verbo aqui é um verbo que indica estado ou qualidade, sendo, portanto, um verbo de ligação, ok? Então, aqui eu não tenho, ok, adjuntos adverbiais, eu tenho predicativos, certo? A afirmativa B, então, que diz que tem 2 adjuntos, o único adjunto seria o hoje, portanto, ela é falsa. Mas o item C me diz o seguinte, em 2 o verbo é de ligação, e é de ligação, porque ele está indicando estado ou qualidade, ok? A Terra está em choque, está chocada, o mundo está em choque, está chocado, o mundo está em guerra, ok? É uma situação, certo? Está belicoso, está em estado de guerra, coisas desse tipo. Tudo isso aqui indica estado ou qualidade, o que faz desse verbo, sim, ser um verbo de ligação. Essa alternativa aqui, portanto, ela está correta e deixaria a questão com 2 respostas. Qual seria a maneira, então, de chegarmos ao A? A maneira seria considerar esse em choque e em guerra como adjuntos adverbiais e, nesse caso, o verbo estar aqui, não seria verbo de ligação, seria um verbo intransitivo, ok? Isso faria com que apenas a A fosse a correta. Porém, esse em choque e em guerra aqui não são adjuntos adverbiais. E podemos facilmente provar isso. Se fossem adjuntos adverbiais, seriam adjuntos adverbiais de quê? De tempo, de lugar, de modo, de causa? Reparem que não há como classificar esses elementos como adjuntos. Eles seriam melhor classificados como predicativos, indicando qualidade, estado ou qualidade. E aí, esse estado só poderia ser verbo de ligação. Portanto, na minha opinião, gente, essa questão tem 2 respostas possíveis, ok? E a interpretação dela como sendo correta apenas a A é muito problemática, visto que essas expressões em choque e em guerra dificilmente podem ser classificadas como adjuntos adverbiais, ok? Então, é uma questão problemática, um defeito grave na sua formulação, porém, o gabarito oficial foi mantido, certo? Continuando aqui, de todos e de alguns funcionam como aposto? Não, funcionam como complementos, né, do nome direitos, direito de todos e de alguns, então não seriam apostos, seriam complementos de direitos, e em um não ocorre adjunto adverbial, na verdade ocorre, o único adjunto é o não aqui, certo? Então, o problema aqui ficou entre os itens B e C. Ok, pessoal? Então, explicação um pouquinho longa, mas fundamental para a gente entender uma questão que se afigurou problemática aí nessa prova. Continuando, nós vamos ter lá na questão de número 5, que é uma formulação um pouco diferente do que nós temos visto habitualmente na banca Fundatec. O que diz a questão 5? Analise os seguintes grupos de palavras acentuadas retiradas do texto. Temos aí esses 5 grupos. E pede a questão, a soma dos números que precedem os grupos, cujas palavras são acentuadas pela mesma regra, é qual? Então vamos lá, no grupo 1, difícil é acentuado por ser paroxítono, mas políticos e lógicos são acentuados por serem pró-paroxítonos. Então não é a mesma regra. Na 2, fácil é acentuado por ser paroxítono, barbárie também é paroxítono, partidários também é paroxítono. Isso faz com que o aluno tenda a marcar o 2 aqui como sendo a mesma regra. Mas aí, pessoal, tem que prestar um pouquinho de atenção na pegadinha. Reparem que barbárie e partidários são acentuados por serem paroxítonas terminadas em ditongo. E o fácil
é acentuado por ser paroxítona terminada em IL. Ok? Então, embora sejam 3 paroxítonos, as duas últimas formam um caso de paroxítonos e a fácil aqui, a primeira palavra, forma outro caso. Então, não marquem aqui como acentuadas pela mesma regra. Essa é uma pegadinha clássica aí dos concursos, ok? Tem que ser acentuado pela mesma regra e em todos os casos, porque aqui a regra, eles são todos paroxítonos, certo? Mas aqui é paroxítona terminada em ditongo e aqui não. Então, não marquem o 2. A 4, eu tenho ilógicas, inúmeras e índices. As 3 são acentuadas por serem pró-paroxítonas. E na 8, episódios, violência e urgência são acentuados por serem todas as 3 dessa vez, ó, paroxítonas terminadas em ditongo. Então, eu tenho que marcar aqui 4 com 8, cuja soma, aí não vai errar a matemática, vai me dar 12. Resposta, portanto, letra C, na questão de número 5. País é acentuado pela regra dos hiatos, ok? Aplicáveis é paroxítono, terminado em IS, e indivíduos é acentuado por ser paroxítono terminado em ditongo, ok? Então, não tem a mesma regra aqui, somente a 4 e a 8, somando 12, resposta letra C. Continuando, pessoal, sem perder o pique, importante manter a concentração, né? A prova da Fundatec é uma prova que a gente chama de escolha múltipla, na sua maior parte dos casos, né? A gente está acostumado a chamar questões como a questão 6 de questão de múltipla escolha, mas, na verdade, é uma questão de escolha simples. Você escolhe uma só dentre as opções, ok? Mas questões como a 4 ou como a 7, por exemplo, é que você tem que analisar mais de uma coisa, ok? Então, a sua escolha fica multiplicada. Isso torna a prova bem mais longa e bem mais exigente, tá? Requerendo que o aluno mantenha a concentração e a atenção o tempo inteiro. Então, muito cuidado para não cair nessas esparrelas, nessas armadilhas da banca Fundatec, ok? Então, na questão 6, nós vamos ter lá, na frase assistimos atônitos à violência cotidiana, o vocábulo atônitos poderia ser substituído sem prejuízo ao sentido que tem no texto por qual é o sinônimo para atônito? Atônito é quem está estupefato, está perplexo, ok? Está, enfim, em estado de perplexidade. Então, letra B, né? Aqui a resposta correta, ok? Aqui é uma questão de semântica, ok? E aí vale levar em conta o sentido que a palavra assume no texto. Ok? Então, questão 6, letra B. Na questão 7, vamos ter o seguinte. Sobre o uso de pontuação no primeiro parágrafo do texto, analise as afirmações que seguem. Então, a afirmação 1 diz, as duas vírgulas da linha 1 poderiam ser suprimidas, visto que separam o adjunto adverbial breve. Então, se a gente voltar lá na linha 1, pessoal, vamos voltar aqui no texto, eu tenho uma vírgula aqui, e tenho outra vírgula aqui. Eu poderia suprimir essas vírgulas? Não, não posso, porque os adjuntos adverbiais estão deslocados. A posição natural do adjunto é no final da sentença. Quando eles aparecem deslocados para o meio da sentença ou para o início da sentença, eu tenho que colocar vírgulas. Só não faço isso quando ou eles são muito pequenos ou quando não altera o sentido. E não é o que ocorre nesse caso aqui. Naturalmente, dá para ver que é uma palavra comprida. E aqui, ó, esse adjunto é bem comprido, é toda uma oração, inclusive. Ok? Então, a retirada das vírgulas deixaria o período mal organizado, atrapalhando o entendimento. Logo, essa afirmação primeira aqui, ela é falsa. Na 2, as duas vírgulas da linha 3 isolam o adjunto adverbial. Então, vamos voltar aqui na linha 3. Ó. Na linha 3, eu tenho aqui uma primeira vírgula, infelizmente, que está isolando esse adjunto adverbial aqui, que é o infelizmente. Logo, afirmativa correta na número 2. E na 3, as vírgulas da linha 6 separam palavras e termos justapostos assindéticos. Vamos voltar lá na linha 6, ok? A linha 6 está aqui, eu tenho tudo isso
né? E, se avaliarmos o pano de fundo de tudo isso, encontramos, frequentemente, razões políticas e partidárias que tornam as pessoas cegas, parciais e lógicas. Não, o encontramos, ok? Essa primeira vírgula aqui está isolando o adjunto adverbial precedente, que precede o verbo. Essas outras duas vírgulas aqui estão isolando outro adjunto adverbial, ok? E esse aqui, razões políticas e partidárias, na verdade, um objeto direto que está sendo separado aqui da oração relativa que vem a seguir. Então, não são assindéticos, porque não se tratam de orações coordenadas, nem os termos têm a mesma função sintática, ok? Não são termos justapostos, nem termos assindéticos. São, na verdade, diferentes funções sintáticas que estão sendo separadas. Essa afirmativa, então, aqui, ela é falsa, logo a resposta da 7, letra D. Ok, pessoal? Prosseguindo para a questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte: sobre os vocábulos cegas, parciais e lógicas, fazem-se as seguintes afirmações. São vocábulos que expressam qualidades, características de seres, no caso, refere-se a pessoas? Sim. Se voltarmos lá na linha 7, nós vamos ver aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Vamos ter. Não são raras as vezes que corremos para opinar sobre fatos sem conhecer as verdadeiras origens. E o que é pior, aplicamos pesos e medidas distintos de acordo com os interesses pessoais. E, se avaliarmos o pano de fundo de tudo isso, encontramos, frequentemente, razões políticas e partidárias que tornam as pessoas, o quê? Cegas, parciais e lógicas. São 3 adjetivos que se referem ao substantivo pessoas. Então, vamos voltar aqui na questão. Essa afirmativa é correta, verdadeira. Quanto à estrutura, em todos os 3 ocorre desinência de número? Sim. Nas 3, olha lá, as palavras estão flexionadas no plural, indicado aqui pelo S, e por isso, sim, ocorre a desinência de número. Verdade aqui. Nota-se a ocorrência de prefixo em apenas um deles? Sim, somente aqui em ilógico. Certo? Então, todas corretas. A afirmativa é a resposta da questão 8. Na questão 9, vamos ter o seguinte: em relação ao fragmento a seguir, analise as afirmações que o seguem. Obviamente que não podem ser toleradas atitudes de barbárie, mas também não podemos aceitar que o nosso país seja vítima de desastres sem precedentes e não consigamos minimamente manifestar nossa indignação. Na afirmativa 1, nós temos: caso a palavra atitude fosse passada para o singular, apenas 2 vocábulos sofreriam alteração na oração para fins de concordância. Então, vamos lá, eu tenho aqui a palavra atitude, ok? Se fosse para o singular, nós teríamos, obviamente, que não pode ser tolerada, ok? Atitude de barbárie, ok? Então, só esse verbo e esse particípio aqui concordam com a atitude, logo, 2 alterações somente, afirmativa verdadeira. Na 2, temos a retirada dos pronomes possessivos nosso na terceira linha, ok? Seria aqui, né? Nosso país, aqui, e nossa indignação aqui, não implicaria qualquer alteração semântica do período, ok? Alteraria, sim, ok? Porque esse nosso indica a posse, e reparem que a retirada dele deixaria o texto sem a referência adequada sobre que país se trata, sobre quem é a indignação. Ok? Então, a retirada aqui, já caiu até uma questão parecida, né, nessa mesma prova. Então, aqui a retirada é problemática, sim. Então, aqui é falso. Okay? Vou fazer um desenho melhor aqui, que escapou o mouse da mão. Então, vamos botar aqui um F direitinho para vocês, pessoal. Pronto. Tá? E na afirmativa 3, os vocábulos, obviamente e minimamente, são termos acessórios que não agregam nenhuma informação relevante ao fragmento. Errado. Embora sejam, sim, termos acessórios,
as informações que eles trazem são muito importantes, visto que a sua retirada altera, ok, a significação. Então já é a segunda vez que isso também é cobrado, viu, pessoal? Reparem que a banca Fundatec tem se caracterizado aí por tratar os adjuntos adverbiais como termos que não podem ser retirados livremente na oração, ok? Sob pena de alterar a carga semântica, certo? Então aqui é falso, somente a 1 é verdadeira, então, portanto, alternativa letra A. Atenção para isso que eu acabei de dizer, viu? Porque adjuntos, adnominais e adverbiais, as gramáticas muitas vezes afirmam que eles podem ser retirados sem prejuízo no entendimento, mas a interpretação da banca Fundatec não é essa. Viu, pessoal? A interpretação é a de que esses elementos são, sim, fundamentais, como de fato são. Tá? Então, fica essa dica para vocês aí. E, por fim, questão de número 10, que diz o seguinte: analise as afirmações que seguem referente às ideias contidas no texto. 1. Conforme o autor, para que se faça uma avaliação acerca dos fatos que ocorrem em nossa comunidade, é necessário que tenhamos como ponto de partida nossos conceitos, nossas verdades e, principalmente, nossa história. Afinal, interesses pessoais fundamentam uma sociedade. Bastante claro que isso é falso, né, gente? O texto fala bastante aí sobre a necessidade de olharmos o mundo sem usar a ótica dos nossos interesses pessoais. Já a afirmativa 2 diz o seguinte: segundo o autor, é preciso que haja garantia de direitos individuais, visto que, apesar de muitos desses terem sido roubados, o povo brasileiro deve procurar meios, o mais rápido possível, para encontrar soluções passíveis de serem postas em prática. É bem conforme, bem afinado aí com o texto, ok? Então, a afirmativa é verdadeira. Já a 3, nossas concepções políticas fazem com que nos atenhamos a valores que norteiam nossas decisões, de modo que todas as situações pelas quais lutamos sejam usufruídas pelo grupo ao qual ideologicamente pertencemos. Gente, é falso, embora tenha um palavreado difícil, a 3 é igual a 1. Ok? Se você lutar para que apenas o seu grupo ideológico usufrua de direitos, você vai contra o que o texto está dizendo. Ok? E o texto diz que os direitos individuais devem ser garantidos. Ok? Então, somente a 2 é verdadeira. A resposta, portanto, item B. Com isso, pessoal, a gente encerra a resolução dessa prova. Nós vimos aí que existem coisas importantes a serem observadas, principalmente o tipo de questão cobrada pela Fundatec, que é a chamada questão de múltipla escolha, ok? Bem como a interpretação dos adjuntos adnominais e adverbiais. Normalmente eles são tratados como termos que podem sair da oração, mas na verdade nem sempre acontece, e isso tem sido a interpretação predominante nessa banca. Ok? Então a gente espera que essa resolução tenha sido útil para você e, caso você tenha gostado da aula, não deixe de compartilhar, curtir e deixar aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal para que você receba as nossas atualizações. Até o dia da prova vamos comentar muitas outras questões e, em caso de dúvida, entre em contato conosco. Viu, pessoal? Vai ser um prazer ajudar vocês. Então eu me despeço por aqui. Um abração. Obrigado.